Bom dia, gente. Vamos começar? Bom, nós hoje caminharemos com mais 3 ou 4 tópicos da estrutura de pensamento na leitura de Lúcio Pacter sobre a arte da escuta, do acolhimento e dos cuidados para conosco e para com o outro numa relação de alteridade. Antes de começarmos um desses lugares da perspectiva de vida, da visão de mundo de alguém, da condição humana, chamada semiose, que tal a gente fazer uma revisão pelas dúvidas de tudo que foi trabalhado até agora? Na aula passada, questões. Na aula passada nós nos dedicamos com demora à espacialidade, né? Sim. Quanto aos tópicos, por exemplo, Quanto aos tópicos. Exato. Uma pessoa pode apresentar mais de um tópico determinante? Claro. Aliás, não consigo nem imaginar uma pessoa que só tenha um tópico determinante. Eu digo assim, ela pode ser ao mesmo tempo sensorial e abstrato? Claro, sem dúvida nenhuma. Isso pode ser determinante, porque o que interessa é o que determina, né? Lembremos que essa determinação é uma determinação no mundo da vida. Portanto, esse chamado mundo da vida, ele tem história. Ele exige uma conversação entre a visão de mundo de alguém e o mundo que é interagido com essa pessoa. É dessa relação que as determinâncias acontecem. Então, na categoria tempo, por exemplo, determinados tópicos podem ter sido determinantes e agora não serem mais, ou o inverso. Ou podem ser simultaneamente importantes em lugares diferentes, alterando lugar, tempo, relações. Tipo, vamos imaginar que na presença do café, uma relação, categoria dos exames categoriais, do qual eu tenho um objeto para conversação e que faz parte da minha identidade. Como imaginar, por exemplo, Jean-Paul Sartre e seu cigarro? Eu acho que não tem uma cena ou fotografia dele sem cigarro. Se fumar constitui um modo de ser, a ausência do cigarro é uma ausência de ser. É uma fragmentação na qual ele próprio não consiga estabelecer o que estabeleceu. Na medida em que certas relações são determinantes, elas interagem. A alternância de tópicos. Né? Por exemplo, há quem consiga lidar com o erotismo pela ausência de relações específicas que causariam a provocação do corpo. Ao afastar-se dos elementos, ela vai para o abstrato. Entende? É sempre o eu, o mundo e as outras pessoas com as quais interagimos. Então é muito vivo. No final de toda a estrutura de pensamento, no tópico 30, nós vamos nos dedicar a isso que é chamado autogenia, palavra que advém da química, da físico-química, quer dizer, aquelas substâncias que são misturadas de tal ordem que não tem mais uma forma de revelá-las em separado. Daí uma coisa ser ao mesmo tempo semiose, sensorial, expressividade e emocional. Porque aí sim eu tenho a pessoa no seu mundo real, que é um contexto de si mesmo. Por enquanto nós estamos usando um caminho cartesiano de aprendizagem. Não é o melhor, talvez, mas é historicamente o mais fácil para quase todo mundo, já que a gente passou a vida inteira estudando a maneira de Descartes, separando as informações, aprofundando em especializações, em focos, para depois fazer uma difícil e quase para muitos impossível tarefa de síntese. Quem não fizer
caminho final da síntese fica com a visão fragmentada, né? Super especializada, sem noção de totalidade. Essas divisões tópicas, esses lugares de perspectiva, podem ser, em grande parte, sinônimos do que Edmund Husserl chamou de extrato da consciência, ou camadas, ou níveis. Entendendo que, de acordo com a natureza do objeto observado, exigem categorias cognitivas a priori para eu alcançá-las. Não posso, por exemplo, entender o que é uma alma, um conceito de alma, uma vivência de alma, usando categorias de avaliação material. Como, por exemplo, alguns cientistas, não me lembro a fonte agora, deixaram um cadáver moribundo à espera da morte em uma balança, de tal forma que, ao constatar a morte da pessoa, avaliar se houve ou não perda de peso, identificando qualquer coisa parecida com um conceito de consciência ou alma. Ora, é um método, é uma avaliação, mas querer identificar um conceito abstrato com um conceito sensorial é perder a natureza da relação. No entanto, alguns chamados sentimentos de amor que pessoas relatam não tem a ver de fato com a categoria sentimento ou emoção, tópico 4, mas tem a ver com corpo, hormônios e excitações de prazer e estímulos de saciedade. Ela chama de amor porque pela emoção que ela toma contato consigo mesmo e com o mundo, mas é fundamentalmente através do corpo que ela conversa e se instaura no mundo. Por isso que agora nós vamos estudando em separado cada uma dessas categorias para identificarmos o quanto possível as determinâncias que parecem parecidas, parecem as mesmas, mas são bem diferentes. Isso é o que a gente chama de análise. Muitas vezes na clínica vamos fazer análise, quer dizer corte. Epa, o sujeito está dizendo que ele está amando, os sentimentos dele são bacanas. Não, isso aqui é corpo. Vejo como padrão na historicidade dele que logo que passam os efeitos hormonais, essa pessoa deixa de ter o sentimento. Então, vou identificar isso na leitura correta, uma questão material. Já outros, mesmo perdendo todas as fontes de contato sensorial, continuam com os sentimentos. Então, isso aqui é de outra natureza. Então, análise para separar, quando necessário, muitas e muitas vezes. Esse trabalho começa com Descartes, é melhorado, é transformado em um mundo de várias outras possibilidades, além do raciocínio, com Edmund Husserl. Ele faz uma fenomenologia, colhe cada um dos fenômenos ou estratos da consciência que vai até o infinito, segundo a natureza dos objetos, níveis ou camadas da consciência diferentes de percepção. Projeto cartesiano, aprimorado por Husserl, e que nós nos utilizamos neste momento da escuta fenomenológica na clínica. Há um outro momento, um outro método em paralelo que nós só vamos estudar ao terminar este, que Lúcio chama de matemática simbólica, que não vai da parte para o todo, mas vai do todo para o todo. É uma tentativa, é um esforço de compreensão, de compreender a totalidade da vida. Totalidade que não pode ser reconhecida nem aqui, nem acolá, nem em uma parte em especial, mas na capacidade de interação do todo como uma estrutura. Isso nós vamos ver lá adiante. Aí nós vamos abandonar a ideia da análise e vamos trabalhar com outros elementos de grande percepção da totalidade, como de síntese direta, sem análise, como o caso da intuição, como a
a esteticidade, ou seja, conversações corporais e não intelectivas, não racionais. Vamos passar da parte para o todo, do todo para a parte e do todo enquanto totalidade do mundo, que inclusive envolve experiências místicas, transcendentais, e que não dão conta da linguagem analítica, que é sintática, de separação entre o sujeito, o verbo e as suas predicações. Nem a linguagem dá conta. Ajudou? Interessante. Novas questões. Um de cada vez, senão dá briga isso. Ok? Então vamos fazer assim, ó. A gente começa a conversar. Eu já trouxe muitos materiais para a gente fazer leituras casadas, tá? A qualquer momento a gente refaz uma conversação com as dúvidas, tá? Se não entender ou se precisar aprofundar. Vamos entender um campo de pesquisa filosófico chamado semiótica, que é uma investigação dos signos da linguagem, dos elementos sígnios, muitos deles simbólicos, que representam significados. Me permitam fazer aqui uma separação para distinguir 3 diferentes tópicos. Tópico 6, termo agendado no intelecto. Tópico 15, semiose. E tópico 16, significado. Vou tentar conversar entre esses 3. Semiose é o meio linguístico, com que nos valemos para a comunicação. Onde é? Meio linguístico. Quando eu digo meio linguístico, eu quero dizer um caminho de linguagem, um método de comunicação que é capaz de alguma sintaxe. E o que é sintaxe? Sintaxe na analítica da linguagem significa lógica. A palavra latina quer dizer lógica. Por lógica, nós vamos entender a copulação entre predicado e sujeito. Então, ao falar em sintática, em sintaxe, eu posso afirmar ou negar algo entendendo essa linguagem. Qualquer linguagem, qualquer meio linguístico que me permita interpretar, comunicar, afirmando ou negando sobre o sujeito, sobre o mundo, eu tenho uma semiose. Vamos a diferentes semioses como exemplo. Linguagem corporal é uma semiose. Se eu digo que é uma linguagem corporal, até que ponto um coçar a cabeça é um dado linguístico? Pode não ser. Então, tem essas cadeiras aqui que são bem mais confortáveis, se quiser, com pranchetinha, tá? Um movimento qualquer no corpo não significa uma afirmação de significado. Um movimento qualquer ou um todo. Mas se eu puder dizer, opa, eu consigo afirmar, com base na estrutura sintática da comunicação via corpo, que determinados movimentos afirmam isso, outros movimentos corporais afirmam outra coisa. E aí eu consigo estabelecer linguagem por este meio linguístico, entendem? Vamos dizer que 2 pessoas tenham a semiose corporal como predominante. Não quer dizer que, tendo a semiose
corporal como forma de linguagem terão o mesmo significado. Então, para uma pessoa, cruzar os braços pode significar, emocionalmente, eu não quero me abrir a ninguém. Para outra pessoa pode significar o oposto, o mesmo semiose, com significados diferentes, né? Algumas pessoas podem, tendo um pensamento ou sentimento, comunicá-lo via doenças no corpo, ou sintomas, sudoreses, tremores. Outras podem fazer isso por outros significados. Percebe a diferença entre semiose e significado? E às vezes cruzar o braço pode ser sofrido. Pode ser sofrido, né? Ou descansar a mão. Então, antes de interpretar o significado, que vai exigir um contexto e uma hermenêutica, nós vamos entender meios de linguagem. Outros meios de linguagem. A escrita, como uma forma sintática de afirmar ou negar coisas. Perfume pode ser? Pode, se você identificar, em termos de análise, uma capacidade de afirmar ou negar que esse perfume significa isso, que aquele perfume quer dizer aquilo, que não é acidental, mas é um dado linguístico. Outras formas, cantar, é um dado semiose. Vestir roupa como uma estruturação linguística. Assim, de acordo com a forma como uma pessoa se veste ou se despe, ela está afirmando linguagens. Se isto for determinante, devo prestar muita atenção na vestimenta. Senão, isso não tem um caráter existencial importante para a clínica. Tatuagens, entendem? Qualquer meio que sirva de uma organização sintática da linguagem. Tudo que alguém se utiliza para conseguir, através deste meio de linguagem, se comunicar. Tranquilo até agora? Mesmo inconsciente. Mesmo inconsciente, ela está nesses... Nós não vamos aqui, em filosofia clínica, usar o termo inconsciente pela herança freudiana que ele causa. A menos que a gente use um termo como inconsciência fenomenológica. Quer dizer, é consciência fora de foco. Geralmente, o que em sentido mais comum e popular as pessoas dizem inconsciente, não é, na verdade, inconsciente. Pelo menos essa é a interpretação de Jean-Paul Sartre na Fenomenologia das Emoções. E ele até vai atribuir o que a psicanálise chamou de inconsciente de má fé, dizendo que outra pessoa que consegue interpretar isso dela e não ela mesma, fugindo à responsabilidade dessa consciência. Acontece que nem toda consciência é reflexiva. Eu sei que estou sabendo. Eu sei que estou pensando, e não apenas o pensamento direto. Eu sei que estou sentindo, isso se chama reflexão. É análise sobre. Então, quase tudo que a gente chama de inconsciente, via de regra, no sentido comum, é a presença viva do fenômeno. Eu estou sentindo, eu estou sabendo que eu estou com raiva, mas não estou pensando nisso, que é uma representação mais sofisticada, abstrata da experiência direta. Mas quem está com raiva sente conscientemente essa raiva. É claro que pode-se dizer que a pessoa não percebe o que ela está fazendo, sentindo, tá. Mas ela pode não perceber no nível dos raciocínios, mas ela não se torna irresponsável diante disso. Grande parte da nossa vida é toda inconsciente nesse aspecto, né? A gente fica com fome e nem se dá conta disso. Mas isso não importa se as questões não forem determinantes. Quando são determinantes, elas alteram nossa força de vida. Então, esses signos, se forem determinantes existencialmente para a pessoa, a gente tem que considerar e aprofundar. Propriamente, não são irrelevantes. isso
Digamos que você, claro, você usa o corpo, né, para confirmar com a cabeça, mas isso não lhe revela existencialmente como você se define, como você se coloca. Apenas tem corpo, apenas tem movimento. Quando é determinante, é quando eu posso dizer que isso revela a pessoa. E aí eu vou estudar o contexto em que isso é determinante. Eu estou aqui revelando corporalmente, aí chega alguém, uma relação específica com uma pessoa, e meu corpo já não comunica mais. Filme, pode ser? Pode. Você usa um filme para dizer, sabe o que eu quero te dizer? Assista o filme. O filme é uma forma de a pessoa usar a linguagem, né? Linguagem imagética, sonora, em perspectiva. Tudo aqui que servir de conjugação, de predicação, a uma estrutura de linguagem, deve ser entendido como possível semiose. Bom, de uma forma ampla, isso. Semiose. Agora vamos separar esse tópico 15, semiose, do tópico 6, termo. Termo é o dado linguístico isolado, que nós já estudamos. É um componente ou uma unidade independente de significado. Termo. Então, digamos, na linguagem corporal, o beijo é um termo de todas as várias possíveis questões de meios de comunicação corporal, entendem? O abraço, outro termo, dentro da mesma semiose, linguagem corporal. Como assim, independente de significado? É independente de significado. O que o termo quer dizer o quanto ele vai conseguir significar ou representar alguma coisa, eu vou investigar, né? Mas para esclarecer melhor essa questão, eu vou precisar de um tempinho mais adiante para explicar melhor essa questão mais complexa que é significado. Significado é a própria vivência da realidade. É que assim, a gente vai definir, diferenciar o termo que ela está usando agora das demais situações que poderiam vir a ser termos pelo significado que ela vai ter na historicidade da pessoa. No caso, quando você usou o termo suficiente, independente de significado. É porque às vezes você vai encontrar vários termos para o mesmo significado. Às vezes o significado não está representado no termo. O termo ele próprio é o significado. Como uma nota dó musical. Ela é um termo, diferente de outras notas, falando em uma semiose da audição. Ou no caso do tocar o instrumento. Mas o termo não representa um significado. O significado só existe no termo. Entende? Então ele não tem tradução, ele não tem referenciado. Agora pode ser que a palavra, sei lá, coffee, em inglês, café, em português, são dois termos para o mesmo significado. E pode acontecer como uma onomatopeia, uma interjeição, oh meu Deus, que ela própria seja a emoção, sem um significado. Seria, por exemplo, o café é um termo originado no intelecto. O ato de beber café é uma semiose. O ato de beber café é uma semiose na medida em que eu consiga afirmar, derivar disso uma sintaxe. Ou seja, uma afirmação ou uma negação. Então eu já sei que num determinado contexto o ato de beber café implica em afirma ou nega alguma coisa. Por exemplo, eu sempre bebo café porque eu estou triste. Então, aí eu já faço uma relação de linguagem. Então é uma semiose. Mas pode também ser um termo dentro de uma outra semiose.
De uma forma ampla, não o ato isolado do beber o café. Vamos dizer que beber o café nesta caneca tenha uma significação específica, seja um termo específico, e o ato de fazer café e tomar café seja semiose. No meio linguístico, termos são as unidades que eu posso separar e afirmar, ora como sujeito, ora como predicado da oração. Porque a representação do objeto em si é o termo gerado no intelecto, né? E a relação do objeto com a pessoa, no modo de se expressar, no modo de conversação com o mundo, que seria a semiose. É a linguagem. A linguagem. Perfeito. Bom, vamos ao caderno do Supatra e comentar algumas questões aqui que ele apresenta. Como vocês sabem, a semiótica, não na filosofia clínica, mas na filosofia clássica, é a ciência, o estudo dos sistemas de signos. Implica nos ritos, costumes de um povo que se valem de símbolos para a conversação, comunicação. No caso, em filosofia clínica, a semiose é esse meio linguístico. Tudo o que dá vazão da pessoa em sistemas de linguagem. As questões propostas pela semiótica, elas se valem apenas de situações, de culturas especificamente, ou ela chega a questionar a própria linguagem, como no caso dos jogos, né, de Wittgenstein? Sim. Mas no caso quando o Wittgenstein apresenta a sua busca pelo significado, ele percebe que os jogos de linguagem são flutuantes e não podem ser aprisionados, e que eles podem mudar a qualquer momento. Eles são vivos. Considera padrões. A semiótica considera como padrões. Ela vai atrás desses padrões para estabelecer investigação, né? Que não quer dizer que não haja mudanças de semioses num ritual, por exemplo, né? Logo no início do caderno, vocês vão ver um texto de Fernando Pessoa. Deixa eu ver aqui. Isso estaria no F? No caderno D de dado. D de dado. Se me permitir, de uma maneira bem ampla, eu vou fazer uma divisão clássica entre semioses verbais e semioses não verbais. As verbais nós estamos mais habilitados, né? As não verbais, muitos de nós ainda fica muito a aprender, quer dizer, as linguagens que não se aprende muito na escola, né? Exceto na escola do cinema, aí o não verbal é mais importante do que o verbal. Localizaram aí? Não, caderno D de dado. Página? D de dado logo no início aqui, ó. Não. É depois de paixão de também à frente. Depois de comportamento de função. Lá adiante. Não, no começo do tópico de semiose. 23, página 23. Isso, página. Localizado? Na minha apostila, o que são cadernos? Os cadernos que o Lúcio escreveu foram inspirados no termo de Wittgenstein, quando escreveu seus cadernos, né? Olha o que ele diz, Fernando Pessoa. Aspas. Por favor, identifiquem onde está a semiose utilizada por Fernando Pessoa. Tá? Como eu vou ler, a primeira, qual é? Semiose de Fernando Pessoa? A escrita. A escrita, já está aí. Tenho do amor profundo e do uso proveitoso dele um conceito superficial
e decorativo. Sou sujeito a paixões visuais. Guardo intacto o coração dado a mais irreais destinos. O que ele está dizendo na estrutura de pensamento dele? Que ele é sujeito a uma semiose, visão. Que ele acha que este amor profundo é nada. Paixões visuais. Se uma pessoa tem como determinância na sua estrutura de pensamento a visualidade, não adianta você falar para ela, olhe dentro do meu coração. Não é que a pessoa não entenda. Eu ouvi você, eu entendi muito bem, mas não faz sentido para ela. Aí não há linguagem, não há comunicação, não há interação humana. Se você quiser mostrar o seu sentimento, aquela coisa dos olhinhos brilhando, ou invisível aos olhos, e a outra pessoa não usar a mesma semiose como forma, por mais que você ache óbvio, o outro não entende. Acha que o outro é insensível? Não. Pode ser muito sensível em outra semiose. Se você escrever para mim, aí eu vou entender. É o que lá adiante nós vamos chamar de submodo de tradução. Às vezes o meio de linguagem com que um partilhante fala não é adequado para o significado que ele quer dizer. Como no filme Ghost, isso. Ela queria que ele dissesse verbalmente, eu te amo. E para ele, esse dado de semiose, o verbal, perdia o significado do amor. Então ele dizia que amava em outras linguagens, mas ela exigia daquilo. Então no final do filme ele faz a tradução, transforma o que foi dito em outras formas em linguagem. Algumas pessoas exigem tradução, algumas pessoas não conseguem traduzir, outras são poliglotas de semiose. Você fala de um jeito, numa linguagem, fala de outro, ela compreende, fala de outra, ela compreende, outras não. E isso é só uma característica, né? Bom, ele vai descrever várias situações, vamos ao 4º parágrafo. Alguém poderia ler, por gentileza? Amo com o olhar e nem com a fantasia, porque nada fantasia desfigura que me prende. Não me imagino ligado a ela de outra maneira, porque o meu amor dê certo. Não me interessa saber quem é, que faz, que pensa a criatura que me dá para ver o seu aspecto exterior. Ok, obrigado. Não me interessa então o que a pessoa é, o que ela pensa, o que ela faz. Ele está dizendo claro, ele nem com a fantasia ele se relaciona. Ele se relaciona diretamente com o olhar. É claro que isso é um heterônimo, né? Isso é tão Fernando Pessoa como em outro texto é o oposto. Lá adiante, décimo primeiro parágrafo, depois que há 3 pontinhos de separação de um parágrafo para outro, vamos só um reforço do dado de semiose. Para mim, a humanidade é um vasto motivo de decoração, que vive pelos olhos e pelos ouvidos, e ainda pela emoção psicológica. Nada mais quero da vida senão assistir a ela. Nada mais quero de mim senão o assistir à vida. Tá, imagine alguém que é assim e de repente tem catarata. Ela não só terá um problema de percepção, mas terá uma crise de existência. Ou seja, quem ela é não vai se sustentar, vai entrar em crise.
E talvez, tragicamente, no sentido grego, a vida esteja lhe pedindo uma mudança de visão de mundo. Bom, termo é o signo isolado, semiose é o meio linguístico, que se usa para se comunicar. Quase ao final do texto, dúvidas, questões sobre semiose. Eu mandei para vocês por e-mail o texto que está aqui, ó, é um dos livros do Lúcio Parque chamado Semiose. Ele se dedica um pouco a essas questões, que está em PDF, né? Vocês me permitem algumas considerações desse livro, só para a gente percorrer algumas ideias? Até agora está tudo tranquilo? Tá. Semioses multíplices. Você provavelmente já conviveu com algumas pessoas que somente conhecem um idioma, o português. Elas não saberiam, por exemplo, dizer Je vous aime a um francês, ou Ich liebe, não sei como pronunciar isso em alemão, a um alemão, mesmo que os amasse. Há que dizer que o Lúcio é fluente em várias línguas. Essas pessoas são monolíngues, falam uma só língua. Esperamos então, para o bem delas, que não precisem utilizar outro idioma que não o seu próprio. Assim elas não sofrerão e não farão sofrer o vernáculo. Aqui há um caso clínico que ele cita em aspas a citação direta de uma moça chamada Ania, 16 anos. Disse ela: não adianta mandar bilhetinhos, e-mails, telefonar. Quando o que tenho a dizer é importante, necessito estar diante da pessoa, olhando nos olhos dela, para poder dizer o que sinto. Isso é a semiose. Entende? Precisa do olhar como forma de linguagem. Outra pessoa dizendo aqui: no fundo, eu somente consigo dizer o que penso escrevendo. A única maneira de expressar o meu amor por Deus é pintando. Ou é pelo surf que minha alma se coloca no mundo. O beijo é a sincera manifestação do carinho e nada mais. A escultura é meu contato direto e único com a minha inspiração. E por aí vai, né? Eu separei alguns trechos da época quando li isso aqui. Algumas observações. O exercício continuado de um dado de semiose pode tornar o indivíduo um erudito e não necessariamente o torna sagaz. O que vocês entendem disso? O exercício continuado de um dado de semiose pode tornar o indivíduo um erudito e não necessariamente o torna sagaz. Tem a ver com aquele início da sua aula, quando você fala, vamos seguindo o cartesiano, mas nós temos que chegar depois uma análise mais abrangente, não acumular. Acumular informações semióticas o torna erudito, mas a sagacidade se faz necessária para você interpretar esses sinais que estão chegando. Eu fiquei pensando se banaliza. É uma possibilidade. Deixa Mas de ser relevante?
como é uma possibilidade, sim, né? Não com necessidade, mas o fato de uma pessoa falar muito bem não quer dizer que ela saiba o que esteja falando, embora domine a semiose da fala. O fato de uma pessoa, por exemplo, um ator, conseguir usar o corpo para chorar, rir, demonstrar diferentes sentimentos, não quer dizer que ele próprio dê conta dessa linguagem no mundo da vida. Eu já lhes falei de uma partilhante, acho que já, que ela sempre ria muito na clínica. É. E ela era tão boa nesse dado de semiose que ela conseguia fazer a gente rir também. Então aquela risada gostosa que até nos ajuda a rir junto. Mas eu já havia percebido um padrão de isso esconder outra semiose que ela estava querendo, que era falar, para dizer as coisas que aconteciam com ela. Então a piada, o riso, a expressão corporal eram semioses que não refletiam o que era determinante nela. Era um disfarce. Mesmo sabendo disso, um dia ela chega com uma riqueza dessa semiose tão forte que eu caí no troco dela. Ela foi chegando, rindo e abraçando no consultório e toda festiva. Aquilo parece que alimenta a cabeça da gente, né? A gente fica tão feliz. Aí quando eu já estava me permitindo dar uma gargalhada junto com ela, com as palhaçadas que ela estava fazendo, ela interrompe aquilo e começa a chorar copiosamente. Olha, que mesmo eu sabendo disso, quer dizer que ela tem uma habilidade com esse meio de linguagem extraordinário. E tem gente que tem, o Didi, os Trapalhões não tinha isso? Gente que sabe fazer o outro rir, sabe comunicar. Ou sabem chorar também, que é uma beleza. No caso, acho que a piada que o Rochette conta no filme Watchmen, que um cara tava com depressão, ele não sabe, ele fala, olha, hoje tem um show do palhaço fulano de tal, você pode ir lá e ver o show do palhaço, mas sabe, eu sou o palhaço. Bom, olha, não é difícil acontecer que na clínica a pessoa não esteja usando o dado de semiose, que o melhor ela se expressa. Não é difícil na clínica, e por várias vezes, a clínica mesmo, ali a pessoa não fala nada. Uma hora ali olhando para a parede. Aí é em casa que a pessoa escreve e-mails de tudo que está acontecendo com ela naquela uma hora. Quer dizer, a linguagem dela é outra, mas precisa daquele momento para depois traduzir em outra semiose. Não é que a pessoa está improdutiva ali. O silêncio pode ser intencional e não uma ausência de barulho. Silêncio como linguagem. Estou afirmando algo com esse silêncio. Deslocamento curto, né, que é trazer para objetos próximos aos 5 sentidos da pessoa e comunicar com ela através desses objetos. Quando ela consegue se colocar no lugar dos objetos. Algumas pessoas são muito dadas à semiose sensorial do toque. Você abraça, encosta na pessoa. Outras não, elas erotizam ou temem e você não pode chegar nelas pela linguagem corporal. Então, se eu percebo que a pessoa, por exemplo, ou pela falta de intimidade ou pela recusa da sensoriedade, mas eu sinto nela a carícia do toque, eu posso fazer isso por um dado de semiose junto com deslocamento curto. Então eu pego uma almofada, eu pego um café e começo a fazer carinho no café, numa garrafa, sabe? Como quem vai sendo especialmente mais delicado. A pessoa, se ela fizer essa conversação com o objeto, através dessa linguagem a pessoa se sente tocada. Né? Assim também eu posso
fazer isso em benefício de uma boa clínica também, ou em malefício de uma boa clínica. Por isso eu tenho que ficar atento às minhas linguagens, que de repente a semiose que eu estou querendo dizer é uma, mas ela está captando outra semiose. Roupagem, gestos. Lúcio, você deve ter ouvido muitas vezes que somos seres de diálogo, que o diálogo é sempre o caminho para o entendimento e assim por diante. Mas não é isso o que o consultório evidencia. Às vezes a semiose é outra, é pelo desenho, é pela música, é pela dança. E a fala só complica, só atrapalha. Quem aqui já tentou falar com alguém, quanto mais explicava, pior ficava? E não era uma questão de melhorar a explicação. Aquela semiose está interrompida em qualquer forma de entendimento. Tem que usar outra semiose. É uma afronta partir do princípio que é pelo diálogo que as pessoas assim cicatrizam suas chagas. O diálogo pode exatamente abrir este infortúnio a abismos existenciais, precisamente pela agressão em que se constitui para tais pessoas. Entende? Assim como há quem se atrapalhe com números, cores, com textos, há quem se atrapalhe com dados de semiose. É possível mudar o dado de semiose como quem muda o assunto, categoria assunto? Certos assuntos, fala. Certos assuntos, corpo. Certos assuntos, corpo enquanto expressão fisicalista. O corpo enquanto mudar o ambiente. O fundamental ao filósofo clínico é procurar identificar como surgem, como se desenvolvem, como se mesclam, como vivem e morrem os dados de semiose ao longo da vida expressos na historicidade da pessoa que ele atende. Além disso, deve ter uma atenção constante para constatar como tais dados de semiose se associam aos demais tópicos. De uma forma geral, entenderam? Está tranquilo? Bom, vamos ouvir um pouquinho a fala do Lúcio Parker sobre semiose. E aí, se não houver dúvidas, a gente segue adiante. Lúcio Parker, muito bom dia. Bom dia, Delor. Quero conversar com você, com os nossos ouvintes, sobre um dispositivo chamado semiose. Semiose, na filosofia clínica, é aquilo que uma pessoa utiliza para se expressar. Então, cantar, dançar, ouvir música, passear, cada um tem seus dados de semiose. Só que eu quero trabalhar hoje a questão do dado de semiose, que é da pessoa para com ela mesma e não para fora. Olha, basicamente nós vamos falar sobre a comunicação da pessoa com ela mesma. Há pessoas que, às vezes, que têm amigos, pessoas que são muito amadas pelos maridos, esposas, filhos, e que amam também, e que são profundamente sozinhas no mundo e com elas mesmas. Essas pessoas, elas apresentam um aspecto curioso, é como uma solidão nelas mesmas. Algumas procuram encher essa solidão com comida, com sexo, amor, com dinheiro,
Enfim, cada pessoa procura preencher isso de uma forma, quando procura, nem sempre de uma forma producente. Me ocorre aqui aquele exemplo do Hans Christian Andersen, aquele escritor, que é o famoso escritor que escreveu Patinho Feio, Soldadinho de Chumbo. Aquele escritor, ele, quando era pequeno, 10 anos, 11 anos, costumava brincar sozinho e inventar historinhas, e assim ele se comunicava com ele mesmo, se comunicava muito bem com ele mesmo. Bem, algumas pessoas pensam erraticamente, é uma coisa curiosa, sem qualquer coerência e nem ao menos sabem disso. Olha, Adelor, imagina que você está recebendo na sua casa uma velha, antiga amiga. Essa amiga que vai ficar uns dias na sua casa, você começa a conversar com ela, atualizar os assuntos, mas você nota que ela conversa com você de uma maneira muito estranha. Assim, parece que o que ela te retorna não tem nada a ver com o que vocês estão falando, uma coisa disparatada. Você diz, nossa, como é que pode? Parece que eu estou falando de uma coisa, ela está falando de outra coisa. Pois há pessoas que, quando elas falam com elas mesmas, quando elas pensam com elas mesmas, quando elas se sentem, elas fazem assim. E chegam a conclusões absurdas sobre aquilo que estão vivendo, constroem monstros onde não existem monstros, fazem grandes bagunças internas por fazerem isso. Bem, tem também algumas pessoas que se comunicam muito bem com elas mesmas, mas escolhem um gado de semiose inadequado. Na verdade, não tem a ver muito com elas. Um exemplo disso é que algumas pessoas, quando vão se comunicar com elas mesmas, elas ficam pensando sobre aquilo que estão vivendo e acham que isso é se comunicar bem. Só que para algumas pessoas elas se comunicariam muito melhor com elas mesmas se, por exemplo, escrevessem ao invés de ficar pensando, ou se ouvissem uma música. Me ocorre aquele exemplo do Benjamin Franklin, que ele aprendeu a ler sozinho, o Benjamin Franklin, e depois ele acaba fundando nos Estados Unidos a primeira biblioteca itinerante que eles conheceram lá. A maneira que ele encontrava de falar com ele mesmo era lendo, escrevendo, essas coisas. Bem, para não me alongar muito, Adelor, tem muitos outros exemplos. Um deles são aquelas falas operatórias, falas instrumentais. Tem pessoas que conversam muito com elas mesmas, mas não dizem nada. Sabe, uma conversa parece que sempre acaba no vazio. Elas fazem um barulho imenso com elas mesmas. Então a pessoa fica pensando, puxa, eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que pagar contas no banco, eu tenho que visitar o dentista, estudar para uma prova e tal, e acho que com isso elas estão conversando com elas mesmas. Algumas de fato estão, mas outras nem perto disso chegam. E ficam com a sensação de um vazio, com a impressão de que, nossa, como é que pode alguém que conversa tanto com a própria pessoa e, no entanto, sente esse vazio? Mas é que uma conversa instrumental, operatória. Aliás, aqui é interessante a gente pontuar que entre casais pode acontecer isso. Às vezes o marido ou a esposa tomou como hábito uma conversa meramente instrumental e acha que está conversando com a esposa. Na verdade está dando instruções como arrumar o carro, essas coisas, etc. Para esclarecer aqui, o que quer dizer instrumental? Quer dizer sem existência comprometida. Aquilo que não fala da pessoa de maneira autêntica. Instrumental quer dizer uma coisa, um objeto. Então, o fato de eu usar linguagens instrumentais é apenas para comunicar ou informar coisas operacionais. Não quer dizer que estou falando como pessoa de mim para outra, das nossas vivências internas. Então, muitas pessoas que falam instrumentalmente podem não se comunicar pessoalmente. E aí a semiose equivocadamente poderia levar a entender que as pessoas estão se comunicando. Mas não há uma substância de vida em conversação.
também temos que considerar que alguns não querem e não gostam de conversar com eles mesmos. Isso é um direito da pessoa, não tem nada de errado uma pessoa simplesmente deixar de conversar com ela mesma, não gosta de conversar, tudo bem, está tudo certo, não. Isso não é um problema em si, né? Agora, sobretudo, Adelor, é muito importante, eu acho, claro, isso é só a minha opinião, que a pessoa evite as regras prontas. Me ocorre aquele exemplo do David Thoreau, que escreveu o Walden, uma obra famosa. Aliás, o Walden é um lago, né? Onde ele ficou 2 anos em completo isolamento das pessoas e ficava lá curtindo a natureza. Então ele achava que a maneira de a gente se comunicar era via natureza. Só que para muitas pessoas não é assim que funciona. Muitas pessoas gostam da cidade, gostam do barulho dos carros. É assim que elas se comunicam melhor. No consultório a gente identifica tudo isso na historicidade da pessoa. Alguns, durante a historicidade, vão mostrando o que deixaram de ouvir e de comunicar com elas mesmas. Dizem, eu tinha pensamentos assim, mas eu fui afastando. Eu pensava tal coisa, sentia, mas aí eu deixei para lá. E vão mostrando como é que deixaram de se comunicar com elas mesmas. Voltando para Porto Alegre, passei em Torres, aquela cidade litorânea tão linda, praia gaúcha, e fiquei observando aquele barquinho entrando pelo rio Mopituba, os rochedos da praia, um velho senhor que mora nas ruas, tomando um solzinho, e fiquei, à medida que fui vendo aquelas coisas todas, fui me comunicando comigo profundamente. É uma das maneiras que eu encontro de falar comigo. Cada um de nós, eu acho que pode encontrar suas próprias maneiras de conversar com ele mesmo, com ela mesma. Bem, Adelor, até a próxima quinta-feira. Como a Laura fazia isso? Clinicamente, nas questões que lhe eram determinantes. Caso clínico. Fala de Laura. Meus bichinhos são meu diário pessoal. Acho que se eu não os tivesse para me ouvir e me dar carinho, aquele olhar doce, eu escreveria um diário. Adoro, gosto de escrever. Não sou lá nenhuma escritora, mas na faculdade a gente tem que ler muito, né? Então, aqui ela está usando 2 semiordens. O cachorro. Os cachorros que ela tinha. Há pessoas, a Neuma aqui, que adora cachorros, elas conversam através do olhar do cachorro, o cachorro pelo, o movimento, o gatinho e tudo mais. Agora, se você usa isso como meio de linguagem, com a intencionalidade, no fundo é você conversando com o cachorro, né? E dizer para outra pessoa, olha para o cachorrinho como que ele está querendo dizer, e a pessoa não usar isso, ela vai olhar e não vai entender. Na página 76. Qual a segunda semiose que ela usa? Escrita. E por um tempo lá nos Estados Unidos eu atendia pelo Skype, né? No Brasil e lá também. Colegas lá nos Estados Unidos, amigos. E aí no Skype tem um vídeo, tem o áudio e tem o texto, a redação. Eu nunca gostei muito do vídeo, me sentindo melhor para falar com o áudio, assim eu poderia até escrever e outras coisas, porque no vídeo você tem que ficar olhando, né? Mas enfim, algumas pessoas exigem olhos nos olhos. E era interessante quando eu falava e a gente conversava, de repente a pessoa interrompia a fala no meio da oração, ficava alguns segundos de silêncio e começava a escrever. Quer dizer, determinados assuntos, ela se sentia muito mais à vontade para escrever do que para falar. Depois, quando terminava aquela questão, quase que um segredo, que não muda nada o significado. Mas o significado só é possível mudando o dado de semiose, ou seja, a partir dessa intimidade só por escrito,
a pessoa depois voltava a falar. Isso é muito frequente. Já aconteceu várias vezes, engraçado isso, né? Se você percebe esses movimentos, deve respeitá-los. Do contrário, você não conversa com a pessoa. Quer dizer que para uma pessoa que tem cuidado semiótico da visão, ela não consegue atender, por exemplo, através do sistema, onde não posso olhar. Hoje eu atendo um rapaz em Brasília que é muito difícil para ele vir aqui toda vez, mas ele diz que ele prefere olhos nos olhos. Tem certas coisas que tem que falar olhando nos olhos, segundo ele. Quer dizer, semiose bem clara. Mas por áudio a gente está fazendo, não é necessário por telefone. Então ele vai pelo menos 2 vezes por mês ele vem aqui para a nossa clínica. Já tem outras pessoas que eu já atendi em vários lugares no Brasil. Por telefone é muito melhor. E elas podem ficar de qualquer jeito, não vão se sentir invadidas porque vistas. Podem falar, sei lá, deitado no sofá, com os pés para cima, no carro. É o jeito de cada um, né? O mais importante é não usar a nossa semiose como óbvia para o outro. No caso de um partilhante como esse de Brasília, que tem a preferência pelo contato visual, aí você utiliza o vídeo para minimizar a distância. Continuamos com o áudio até a presença, porque para ele o vídeo também não resolve. Também o vídeo não envolve. Claro que nem sempre a gente vai trabalhar com o ideal, mas só como possível, né? Até porque às vezes é visual, mas o importante são os gestos com as mãos, não essencialmente o olhar da pessoa, né? Às vezes são outras linguagens corporais também, mesmo sendo visual, né? Que também é possível. A gente com o tempo está utilizando, você lembra as primeiras webcams, que eram super limitadas, mal chegava, vinha em preto e branco. Hoje você comunica via sua televisão. Então você tem até a sala da pessoa, você tem um ambiente, você capta o barulho do galo no fundo. A própria comunicação, a gente está se acostumando mais com isso. No caso, dependendo de como a pessoa vai absorver isso, ela não vai estar olhando para uma pessoa propriamente, ela vai estar olhando para a TV dela. Caso a caso, é verdade. Se vocês lerem o livro McLuhan, um dos primeiros filósofos da comunicação do nosso mundo moderno, ele tem uma obra chamada O Meio é a Linguagem. É um clássico. Ele é considerado um profeta dessas teorias de comunicação e bastante revolucionário. Ele tem outra obra que ele fala sobre a galáxia de Gutenberg. Olha a leitura dele. Antes do texto escrito, a oralidade era predominante nos meios de linguagem. Nesse sentido, exigia que a noção de tempo fosse a do presente, porque eu não posso agendar essa informação para o futuro, enquanto você está falando. Se eu perder você, perco a fala. Então a oralidade exigia uma relação hierárquica de mestre e discípulo, uma relação de presença e comprometimento com o outro. Com o texto, não. O texto já, para ele, ao mudar da oralidade, da semiose oral para o texto, para o plano, e é um plano com limitações, quer dizer, a linha termina em um ponto e recomeça em outro ponto. Não há circularidade, como, por exemplo, um vaso tridimensional de um índio, em que o movimento é contínuo. Não. Ele interrompe, ele tem limites, ele exige uma leitura da esquerda para a direita, e todas essas formatações, essa obrigação lógica do olhar, constrói uma forma lógica do entender, que já não é mais a da vivência direta, criando um afastamento para o significado e uma instrumentalização do saber. Conquanto antes o saber era durante a experiência, agora ele é descompromissado com a experiência, sendo, para a visão dele, um homem moderno capaz de entender e não viver o que ele próprio entende. Isso se deve devido ao texto, ao meio semiótico, e não à ideia. Naturalmente que ele dizia que chegando o tempo em que através de um aparelho, se referindo ao telefone, nós poderíamos falar em qualquer parte do mundo, isso antes do microcomputador e do celular, nós teríamos o que ele chamou de aldeia global.
Então, o Gledys está muito certo que nós nos acostumamos, numa geração, a termos textos bidimensionais. Agora, os multimídias que entram áudio, que entram vídeo, que entram o próprio texto junto, você pode percorrer o mesmo texto de diferentes maneiras e nunca percorre o mesmo que outra pessoa, ou que você mesmo, quando entra de novo na rede internet. Isso vai criar, na leitura de McLuhan, isso nos leva a pensar que outras formas de inteligência que não a da lógica concatenada vai nos permitir uma visão mais criativa, mais intercomunicativa entre diferentes semioses, e nossa inteligência será muito mais rápida para a síntese e menos para a análise. Uma nova forma de inteligência estão surgindo nessa garotada que prefere o vídeo, o cinema ao texto. Uma outra forma de inteligência e não apenas uma outra informação. Viu? Na hora da clínica, na hora que você está compartilhante, na hora que você vai fazendo o trabalho, durante o... já está há meses com a pessoa, então você vai tentando ver essa estrutura do pensamento. A gente consegue descobrir a semiose da pessoa na vida dela, né? Porque a gente está falando muito da semiose partilhante e o filósofo, né? O clínico. Isso. Mas conforme ele vai se apresentando, a gente também consegue descobrir a semiose dele quando ele está trabalhando, quando ele está namorando, e aí a gente tentar fazer um mapeamento. E outra coisa que eu queria entender... A procura de padrões, né? Isso. E quando a pessoa tem essa dificuldade de se expressar, eu imagino até principalmente no começo das terapias, ou até mesmo a pessoa vai se mostrando que ela não consegue falar, ela não consegue se expressar, o não se expressar também é uma semiose? É difícil dizer assim, porque se ela não consegue passar os significados por um meio semiótico, e eu não consigo por nenhum outro meio, então não tem como saber, provavelmente. Mas se ela em outro meio diz assim, por isso que eu estou conseguindo dizer o que falando, não, eu tenho elemento de comparação. Entende? Sim. Ou seja, como for, eu vou investigar na historicidade dela, como ela faz esse percurso. Porque as pessoas muito tímidas, né? Eu fico pensando a gente tentar captar isso, né? A timidez é um dado de semiose. A timidez revela o tímido, quer dizer, minimalizando os gestos. Quer dizer, um olhar rápido, escondido é semiose. Eu vi uma fala de uma atriz brasileira que contracenou com Anthony Hopkins. Qual filme? Um filme... Eu esqueci o nome. E ela me falou assim, do que ela aprendeu com esse ator. Uma coisa incrível. Ele não é de grandes movimentos faciais, de coisas tão pequenas e tão delicadas, tão rápidas, que dão uma sensação de naturalidade e captação forte da linguagem. Então, há pessoas que conseguem minimalizar para potencializar a linguagem. Entende? Como na poesia, você diminui as palavras, tira todo o excesso para dizer muito com menos. Pode ter mais significado. Aí pode até ser, a timidez nesse caso, pode dizer muito mais do que movimentos ou dados semióticos de pouca relevância. A minha mãe, quando ela era pequena, muito pequena, vivia na roça, na fazenda, assim, né? O meu avô era administrador de uma fazenda. Então, assim, ela passou a infância com todos os irmãos, todo mundo junto. Até que o negócio de almoçar, todo mundo junto, jantar, todo mundo junto. E aí, na hora do almoço, a minha avó chamava todo mundo para almoçar.
Se o meu avô fosse para a mesa, a minha mãe começava a chorar. Ele tinha que voltar para a sala, sentar, aí ela chegava na sala, ele olhava para ela, o almoço está pronto? Aí ela fazia assim. Aí todo mundo podia almoçar, senão ela chorava. Então ele tinha que voltar. Ela não tinha coragem de falar para ele, ô pai, mamãe está chamando para o almoço. Ele tinha que falar, o almoço está pronto? Aí ela fazia assim. Aí ia todo mundo almoçar. Senão ela chorava, até ele voltar para a sala e fazer todo esse... Aí mudanças de semiose, né? Fala, choro, movimento de aceno com a cabeça. Você teria que investigar intensidades, surgimentos, padrões. Né? Tem um exemplo interessante que mostra que às vezes o silêncio não está ligado muito a uma timidez, mas a uma comunicação. Às vezes é um dado dele. Eu estive conversando anteontem, com um colega que muito pouco se expressou. É um grupo parecido com esse. E ele, nesse 1 ano e pouco que eu estou com ele, ele mal fala, mal se posiciona. E conversando, ele me falou uma série de coisas, segundo ele não havia contado para poucas pessoas. Aí ele falou tal coisa, eu falei, eu sei, eu estou sabendo. Estou sabendo, já sabia disso. E ele muito preocupado, falou, quem te contou? Eu falei, você. Mas como? Você está expressando isso há 1 ano e meio. Ele havia contado com cada reação, com cada silêncio, mesmo não se posicionando. E não é timidez, o que é pior. É aquela coisa, ela está... negando. Não está inconsciente, mas essa consciência não está sendo reflexiva, ele não está se dando conta do que está dizendo. E o que é fantástico é ele perguntar, quem te falou isso? Eu falei, você me falou. Mas ele tomou um tapa, aí ele se percebeu como integrante desse grupo. Interessantíssimo isso. Bom, vamos prestar atenção com relação ao meio como cada um faz isso de forma determinante, pois pode acontecer de uma pessoa ficar com uma cara feia, nervosa, mas o corpo não traduzir o que ela está vivendo, entende? Isso ser apenas o corpo, mas não ela. O conceito de eu não está ali. Senil. O Christopher Lambert, eu vi uma entrevista dele, a repórter perguntou, como você consegue aquele olhar tão profundo, enigmático, cativa a gente? Ele falou, eu sou meu. Olha o que diz a Nina, descrita no Compêndio de Filosofia Clínica pela Margarida Michele e Marisa Niederauer. Aspas, citação gravada em clínica. Quando ela olha para mim, percebo, naquele momento supremo, que ela me captou. E me sinto acompanhada. É um momento mágico de encontro, de alma para alma. Acabo de me dar conta disso. Costumo me indagar o que escrever faz parte do meu ser. Se não tenho inspiração ou se os fatos da vida me afastam da escrita, fico indócil. Com o tempo aprendi que é mais fácil fazer-me entender pela fala. Não sei se a presença concreta, física e a necessidade de dar uma resposta à altura inibem a sensibilidade do outro que nos ouve, ou inibem a intensidade dramática com que a gente se expressa, modulando o teor da emoção que vai junto com aquilo que é dito. Provavelmente um pouco de tudo. Então a gente está se referindo a uma pessoa muito erudita para falar dessa maneira. Exemplo. Algumas considerações do texto Pequeno Ensaio Filosófico sobre poemas filosóficos deste meu livro, Fazer Café, Amor e Filosofia. Já que eu começo a defender a tese de que é possível filosofar por poemas, através de semiose de poemas. Quer dizer, da escrita, né? Mais especificamente por poemas. Alguns pensam, é fácil falar de mim, difícil é ser eu. Já ouviram essa expressão? Lê do engano para choque de caminhão. Quem teria a facilidade de Vinícius de Moraes para saber descrever uma das experiências mais básicas e conhecidas de cada um de nós, como revela o título do seu famoso poema
da solidão? Fácil falar? Ou você fala mal? Quem saberia falar a verdade das próprias mentiras? Sobre as contradições, sutilezas, fragmentos, memórias de cheiro, fantasias, sobre os desejos ocultos do corpo e outros tantos mistérios de si mesmo. Depois, parecem ser naturais termos ideias e emoções confusas, distantes e mal combinadas entre o que pensamos, o que sentimos e o que de fato somos e fazemos de nós mesmos. Haveria sensibilidade e conhecimento de linguagens suficientes? Bom, e aqui eu vou demorar para dizer que essa expressão é fácil falar, parece ser fácil falar que é fácil falar. Mas poucas pessoas conseguem saber utilizar bem essa semiose. Dizer que as palavras são inúteis quando o olhar não diz nada poria fim ao imenso valor ao diálogo. Em geral, quanto maior o silêncio, mais ansiedade se acumula de interpretações e perigos. Se for verdade muitas vezes que um olhar diz mais que 1000 palavras, igualmente que se aprenda com as palavras de Guimarães Rosa a se ter outros 1000 olhares sobre a vida e o mundo, e saber ler com todos os olhos dos outros. Quem saberia ver, além de nossas meras terras secas, as belezas, o espírito e a tragédia do grande sertão brasileiro, sem as palavras de Rosa? Afinal, o sertão está em toda parte. Então, gente, aqui vão seguir várias questões que vale a pena depois estudar um pouquinho sobre isso. Para algumas pessoas o olhar diz muito, para outras não diz nada. Algumas pessoas têm seus próprios modos. De uma forma geral, estou apresentando uma perspectiva de colocação e captação do outro. Vamos casar isso com outros tópicos, né? Semiose e emoção. Como vocês expressam suas emoções de maneira mais autêntica? Por escrito? Pela gestualidade? Pela forma como arrumam um carro? Pela vestimenta? Como não arrumam? Como não lavam? Como não lavam? Isso fica uma pergunta cuja resposta é a historicidade. Vamos fazer um intervalozinho, depois a gente volta com mais uma outra conversação. É só uma dúvida, porque alguém, não sei quem foi que fez um estudo, que, por exemplo, o Jorge Amado, ele viveu a vida inteira com uma mulher só, ele conseguiu, assim, pelo menos publicamente manter sua fidelidade, escrevia muito sexo, muitas aventuras sexuais nas suas escritas, né? E Vinícius de Moraes, que fala muito sobre amor, casou 12 vezes e tal, fizeram um estudo sobre o que o autor escreve e o que ele vive na realidade. Assim, não sei se tem essa diferença. Uma outra realidade. É uma outra realidade. Então, assim, a semiose também, ela tem uns traços de equívoco também, assim, muitas vezes a pessoa, ela expressa algo que ela gostaria de ser, que ela gostaria de viver. Tudo isso é possível. Como a gente não vai usar um modelo de mente, nós vamos estudar todas as possibilidades, reconhecendo as categorias de percepção. Mas não há uma regra, há subjetividade. Você já viu o filme Sade, o Marquês de Sade? Já. É uma biografia do Marquês de Sade, quando faz críticas, isso inaugurando o pensamento moderno, né? Um gênio que antecipa a crítica subjetiva ao Estado, ao outro, e a sexualidade é o meio com que ele faz isso, a temática. E aí é claro que ele é condenado em algum momento da vida dele depois de atacar seriamente o Papa e Napoleão.
isso não ficou barato, né? Dizendo até que o Papa Napoleão fazia o sexo das maneiras menos católicas possíveis. E aí quando ele é preso, ele vai escrevendo em tecidos, em papéis que ele vai encontrando, até que retiram isso dele também. E aí o que ele faz? Ele coloca, para que ele não escrevesse, ele começa a usar fezes e sangue para poder escrever nas paredes da cela. Ou seja, para ele era o escrever que ele vivia, e não através do corpo. Não é que ele fugia do corpo e sublimava ali. Não, ali é que ele vivia. Assim podemos fazer de várias, infinitas formas possíveis. Perguntas, questões? Então, um intervalozinho e a gente volta. Deixa eu, antes do intervalozinho, passar uma musiquinha para vocês verem a semiose aqui, ó. Semiose nesta música de Oswaldo Montenegro. Localizem a semiose e as mudanças de semiose na letra dessa música. Nessas situações desacordadas. Continuamos a nossa conversação. Presta atenção na letra. Quem pagou seu quinhão tem direito a fugir para frente ou para trás. Se deixou ir quem levou pela mão a mão de alguém porque quis, como mãe, como paixão. Vai ser feliz quem andou no escuro, vai ter faro e ouvir melhor. Tem direito ao descanso, vai ter férias da dor. Quem gritou pelos pais que amava e amar dói, nos livrou do bom senso, nos salvou do juízo. É um herói. E aí? Semiose que vocês localizaram e a maneira como ele terapeuticamente recomenda que deva ser feito. Quem andou pelo escuro vai ter faro e ouvido melhor. Tradução de semiose. Vai ter férias da dor. A questão, nós vamos estudar melhor depois com um submodo equivalente a esse tópico, tradução. Às vezes, para umas pessoas, falar dói menos do que escrever. Ou se falar dói muito, ao escrever dói menos. A pessoa, isso na clínica, a gente vai descobrindo qual a semiose que trata melhor o outro. E aí você fazendo uma tradução de linguagem, você pode amplificar a dor e você pode diminuir a dor, amplificar o prazer, diminuir o prazer, aumentar o significado ou fazê-lo desaparecer. E uma das formas de desaparecer com uma experiência é alterando o significado, a semiose. E aí quando ela passa para outra semiose, aquilo vai morrendo. A experiência original vai morrendo.
E outra coisa que, uma alteração de semiose muito legal que ele fala, é quem gritou pelos bares, vamos traduzir isso aqui literalmente como fala, vai se tornar um herói porque vai deixar de raciocinar, vai deixar de usar o bom senso, nos salva do juízo, para usar a esteticidade, para poder usar o corpo, pôr para fora, através da emoção, do grito, do quê? Pelo raciocínio. Ao nos salvar do juízo, se torna um herói, um exemplo. Ou seja, a linguagem racional, às vezes só possível pelo texto ou pela oralidade, quando traduzida pelo grito ou pela farra, a pessoa consegue entrar em conversação com a sua existência de maneira mais potente. Legal isso, né? E fala também quem puxou pela mão, quem levou pela mão, aí já é o contato físico. Muito bem. É isso aí. Intervalozinho.